Bom, abra sua Bíblia aí em Mateus 6, está errado ali. Mateus 6, de 25 a 34. Nós estamos nessa série de pregações, o reino invertido, e hoje nós vamos falar sobre esse tema, a fé que cura a ansiedade. A fé que cura a ansiedade. Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. Se puder, projeta aí para mim, por favor, Maria. Não está nos slides aí, mas se puder, projeta aí para mim, por favor, que eu vou fazer a leitura aqui de Mateus 6, de 25 a 34. Mateus 6, de 25 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto que irão comer, beber, nem o corpo com o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão se vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos. Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor, ó Deus, em temor e tremor, ó Deus, diante da Tua palavra. E pedimos ao Senhor, ó Deus, ministra a verdade do Teu Evangelho aos nossos corações. Que os Seus ensinamentos aqui, ó Pai, alcancem o mais profundo do nosso ser. E que nós sejamos alcançados pela Tua verdade e assim enriquecidos, transformados, porque o poder do Senhor chegou até nós. Me usa, Deus, por causa da Tua graça e por causa da Tua misericórdia. Assim nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu prometo, porque as últimas 3 pregações foram um pouquinho pesadas. Então eu prometo que nós vamos tentar pegar leve hoje. O texto é para isso, o texto não é para chegar na voadora, o texto é para poder consolar o nosso coração. E eu prometo tentar fazer isso. Bom, eu preciso fazer uma recapitulação, senão esse texto não vai fazer muito sentido para nós. Veja bem. Nós estamos vendo essa série de pregações, estamos vendo o que Jesus está ensinando e como que a partir do momento que a gente compreende quem nós somos através de Cristo, através da obra de Cristo, então a nossa cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo, a maneira como nós reagimos às circunstâncias, a maneira como nós percebemos as circunstâncias, muda. E na lógica do Evangelho, é praticamente como se fosse uma realidade completamente invertida da lógica natural que o nosso coração está acostumado. Nós temos a nossa identidade redefinida. É o que Jesus começa apresentando no Sermão do Monte. Depois Jesus explica que essa identidade redefinida, ela é expressada no mundo, sendo sal, sendo luz, ministrando a graça do Senhor. Depois Jesus vai explicar que a nossa obediência é transformada, porque os judeus obedeciam para receber a graça de Deus. Mas Jesus explica, olha, vocês obedecem porque vocês já receberam toda a graça de Deus. Então não é uma barganha, não é para ter alguma coisa ou um favor do Senhor, mas é porque eu já recebi tudo dele. Então essa nova identidade me faz agir de forma diferente, me faz agir de forma harmoniosa com a verdade do Evangelho do Senhor. Jesus começa o capítulo 6, então, falando dessa adoração que ela é íntima, não é religiosa, não é ritualística, não é para agradar a Deus, mas é uma entrega de coração, de um relacionamento genuíno que existe.
E para nós, o mais importante do propósito do entendimento aqui, quando Deus está construindo isso, é o que nós vimos na última semana. Quando Jesus vai explicar que os nossos tesouros, ou a nossa expectativa de tesouro, muda. Não é mais o dinheiro, o sucesso, a fama ou a segurança que o mundo pode me oferecer. Mas é um relacionamento íntimo com o Pai. É uma entrega verdadeira com o Pai. Na continuação dessa explicação, na continuação de Jesus explicando para nós que temos falsos ídolos, falsos deuses no nosso coração e que por isso nos encontramos frustrados, Jesus então vai argumentar a respeito da ansiedade. Você ficar tão alarmado como eu. Nunca se teve uma sociedade tão ansiosa quanto a nossa. Nós estamos no ápice da ansiedade. Aliás, algumas pesquisas vão mostrar que a pandemia acelerou demais esse processo. Para você ter uma ideia, com transtorno de ansiedade diagnosticada, o Brasil é o que tem o maior número de pessoas e proporção de população. Ou seja, o nosso país é o país mais ansioso da Terra. Ganhamos alguma coisa nesse mundo aí, você está vendo? Você achando que a gente não fazia nada que prestasse? Ganhamos essa, medalha de ouro para nós. Nos últimos 4 anos, houve um aumento de quase 70% no número de pessoas que se queixavam de algum transtorno de ansiedade. Na época da pandemia, de cada 10 pessoas, 7 eram diagnosticadas ou demonstravam algum tipo de sintoma com transtorno de ansiedade. E por que essa ansiedade acontece? Quais são os principais motivos que essa ansiedade acontece? São 4 grandes motivos que as pesquisas mostram para nós. A primeira delas é a incerteza econômica. 41% das pessoas que dizem ter ansiedade dizem que acontece isso por causa da insegurança econômica ao seu redor. A segunda delas é o bombardeio de informação. Os nossos jovens, 47% deles, citam algum tipo de gatilho negativo em função das más notícias e da exagerada quantidade de más notícias que nós temos ao nosso redor. A terceira delas é a comparação social. 70% tem uma percepção de aumento de insuficiência diante da comparação com o outro. É o famoso, a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Tem alguma coisa errada comigo. E por fim, é uma hiperatenção digital. Notificações constantes. Tem gente que vive assim, o celular faz bzz, bzz. Ai meu Deus do céu. Bzz, bzz. Ai meu Deus do céu. E a pessoa vive assim. Isso tem aumentado a ansiedade no coração das pessoas. Jesus parece que já sabia que a gente ia dar desse cenário. E aí ele vai argumentar sobre a ansiedade, porque ele entende que esse é, de fato, de verdade, um assunto importante. Isso precisa ser tratado. Mas antes da gente entrar, de fato, naquilo que Jesus ensina para nós, eu preciso distinguir aqui o que seria uma ansiedade positiva e o que seria uma ansiedade negativa. Por quê? Porque se a gente trata a ansiedade como se fosse uma coisa só, nós estamos pensando de forma equivocada. Existe uma ansiedade positiva. Que ansiedade é essa? É aquela que nos leva à sensatez. É aquela que nos leva a uma preparação. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu fui pedir a Ju em namoro, eu fui lá no Castros Hotel, lá em Goiânia. Castros Hotel já foi um hotel muito chique, né? E aí eu fui lá e preparei um dia antes, e preparei com a mulher assim, falei, olha, eu vou trazer aqui uma menina, que eu vou pedir em namoro, e a gente viu o filme Um Amor para Recordar, e tem uma música chamada Only Hope, que é a grande música, e aí eu queria que você trouxe o CD aqui, eu queria que você tocasse. Aí ela vira e fala assim, vai ter um piano, você não quer combinar com o cara do piano, não? Eu falei, show de bola, vamos combinar com o cara do piano. Aí eu falei, ela é muito tímida, não faz nenhuma coisa, porque ela empolgou com a história, ela falou, nossa, vou preparar uma mesa separada para vocês, tem um salão. Não, ela é muito tímida, não faz isso não. Eu não dormi naquele dia, eu ia no dia seguinte. Quando ela entrou no carro, eu não dava conta de passar a marcha, minha perna ficava assim, ó. Porque não dava conta de eu fazer o negócio com a embreagem. Eu ficava assim. Ela, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Tá tudo bem.
E aí a gente foi lá no Cactus Hotel, a mulher empolgou demais, pôs um arranjo de flor do tamanho da semana na mesa, e aquele negócio todo. Enfim, essa é uma ansiedade positiva, de preparação, de organização. É como alguém que vai estudar para uma prova, que está na expectativa de passar, e estuda para isso. Ora, eu estudo, eu me preparo. É como um pai zeloso que está tentando organizar a família, cuidar da família, cuidar de tudo isso. É a pessoa sensata. Esse é um tipo de ansiedade positiva. O que Jesus está condenando aqui é um tipo de ansiedade que não constrói, mas que destrói. É um tipo de ansiedade que sufoca a gente pelo medo, pela insegurança, pela incerteza. Se a gente pudesse definir que ansiedade é essa, a definição seria: a ansiedade negativa é a resposta emocional exagerada diante de um futuro, produzida quando o coração assume o controle da vida sem confiar no cuidado de Deus. Como eu li uma vez, uma definição de um psicólogo em um livro, ele diz: ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade é excesso de futuro. Você está ansioso por quê? Porque você está vendo lá na frente, e a nossa mente é tão legal, que normalmente quando a gente pensa lá na frente, a gente só pensa a bagaceira. Vai dar tudo errado, vai morrer todo mundo, ninguém vai sobreviver, acabou com tudo, ai meu Deus do céu! E não aconteceu nada. Na maioria das vezes em que a gente pensa dessa forma, não acontece de forma tão fatalista quanto a gente pensou antes. É esse tipo de ansiedade que Jesus está aqui combatendo. É essa ansiedade que controla as nossas emoções, decisões, ações, relacionamentos. É essa ansiedade que não constrói, mas que destrói. É a alma inquieta carregando aquilo que não deveria carregar. Jesus vai trazer alguns argumentos muito lógicos para nós. O primeiro deles é o seguinte: a ansiedade é algo completamente irracional. Não tem lógica ficar ansioso. Olha só o que ele diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? O verso-chave aqui é essa pergunta: não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? O que Jesus está dizendo aqui é um argumento do maior para o menor, se a gente poderia dizer assim. Ora, Deus não concedeu a vida a nós. Ele já nos deu a oportunidade de respirarmos, de andarmos, de vivermos. Não seria então esse Deus que deu o fôlego de vida a mim e a você, o mesmo Deus que vai cuidar das menores coisas? É como se Jesus estivesse dizendo assim: se Deus já fez o mais difícil, que é dar-lhe a vida e um corpo complexo, por que você duvida que Ele fará o mais simples, que é sustentá-lo? A primeira coisa que Jesus argumenta é o seguinte: se Deus é o grande majestoso, o grande criador, o grande governante, o grande soberano, e se esse Deus que é onipotente concedeu-lhe a graça de lhe dar vida, e esse mesmo Deus é o seu Pai, você acha que Ele não vai cuidar de você? Você acha que Ele não vai estar à frente das suas necessidades mais básicas, como comer, beber e vestir? Jesus está dizendo: olha, não faz sentido. Porque no fim das contas, a ansiedade é o seguinte: Deus criou você, ossos, sistema nervoso, células, personalidade. É uma obra de arte. Mas aí você duvida que esse Deus que criou todo esse ser complexo não possa providenciar um prato de comida ou uma roupa para vestir. Isso é irracional. Eu creio num Deus que governa tudo, que é Pai, mas que me abandonou. Não faz sentido. Ele é Deus. Aqui tem uma ilustração muito interessante, que é o seguinte: imagine que você ganhou uma casa, toda mobiliada,
bonitona, que nem essa aí. Show de bola. Mas não te entregaram a chave. Já te deram o papel. Você já assinou, já tem a escritura, mas não entregou a chave. E aí você começa a ficar pensando assim, essa casa não é minha não. Olha, eu não vou ter essa casa não. Olha, eu acho que essa casa não vai ser minha. Mas como não? Você já está com ela, de papel passado. Só falta entregar a chave. Pois é, mas não entregou a chave, é porque ela não é minha. Deus te deu a vida. Você acha que Ele não vai te dar a chave? Deus já te deu tudo. Você acha que Ele não vai te dar o menor? Você acha que Ele não vai cuidar do mais básico? Mas Jesus continua o seu argumento. E Ele diz assim, a ansiedade, além de irracional, ela é inútil. Porque olha só, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Quem de vocês pode acrescentar um côvado? Côvado aqui é uma medida que se dava como de um antebraço. Podia se relacionar ao tempo de vida ou à estatura. Aqui o mais provável é que Jesus estivesse falando do tempo de vida mesmo. É como se Ele estivesse dizendo assim, quem de vocês pode acrescentar 1 minuto que seja à vida de vocês? Aqui, Jesus escancara um negócio que a gente não gosta de ouvir. Vocês não têm força para mudar o amanhã. Vocês não têm força para mudar o amanhã. Se você não tem força para mudar o amanhã, por que você está tão ansioso assim com ele? Por que você está tão desesperado assim? Sabe? A ansiedade promete para nós algum nível de controle. Se eu não estiver ansioso, se não for eu cuidando, não vai dar certo. Mas o que a gente percebe é que mesmo que a gente faça tudo motivado pela nossa ansiedade, o que nós ganhamos no fim das contas é um desgaste emocional horroroso, terrível. Sabe, eu não sou dessas pessoas extremamente ansiosas, mas eu sou extremamente ansioso em determinadas situações. Todas as vezes eu fiquei extremamente desgastado emocionalmente. É quando a gente fala assim, quer saber? Chega. E não mudou nada, a minha ansiedade não mudou nada do cenário. A minha ansiedade não fez a coisa ir mais rápido, mais devagar. A ansiedade não fez a coisa dar certo ou dar errado. A ansiedade não mudou o dia de amanhã em nada. Porque eu não tenho controle sobre o amanhã. A ansiedade acaba se tornando um falso Deus do nosso coração. Porque a gente acha que por ser ansioso nós vamos ter o controle, por ser ansioso nós vamos ter proteção, por ser ansioso nós vamos ter a capacidade de garantir o resultado. Mas ela não garante. O resultado não chega porque estamos ansiosos. A gente pode se debater no quarto, a gente pode rolar na cama, a gente pode ficar... Não é assim quando a gente não dorme? Você fala assim, nossa, eu não dormi essa noite. Por quê? Não, fiquei com a mente acelerada. Fiquei pensando tanto trem, tanta coisa, não vai dar errado, vai dar certo, vai dar errado, vai dar certo, vai dar errado, vai dar certo, e amanheceu o dia. O que aconteceu? Nada. Você só perdeu a noite de sono. Não mudou nada no cenário. A ansiedade sua não gerou nada de novo. No final das contas, nem 1 centímetro foi acrescentado, a vida não se alongou, o futuro não se tornou mais seguro. O que se alongou foi a sua exaustão, o seu cansaço emocional, o seu estresse. Porque aí alguém acorda você e vai assim, bom dia por quê? Você não está vendo o que está acontecendo, não? Você não está vendo que as coisas como é que estão, não? Você, meu Deus do céu, acabou de amanhecer o dia, a pessoa já está desse jeito. Quando chegar às 4 da tarde, matou 4. Já viu aquele filme, Um Dia de Fúria? Gente, eu só tô dando referência velha, meu Deus do céu. Os meninos não fazem ideia de que filme é esse. Eu também não, é porque eu vi a reprise, tá bom? Vi na Netflix, então por causa disso. É aquilo. Esses dias, gente, eu estava indo para Brasília, segunda-feira agora. Pastor Aguinaldo estava comigo no carro, a gente estava indo lá fazer um curso lá. A gente está aqui. Entrando no Samambaia ali, aí a Brasília abre assim a pista do contrário, assim, para ir aumentando o fluxo de carro. A gente está aqui na filinha, andando devagarzinho e tal. Um cara, um palhozinho branco, entrou na frente do carro que estava na nossa frente, um carro vermelho. O cara do carro vermelho, buzinou, xingou, pôs a mão para fora. E aí depois você vai naquela filinha indiana ali, né? Filinha indiana. E o cara o tempo inteiro...
E eu falei assim, meu Deus do céu, não tem nem jeito de dar ré, porque esse cara vai matar o outro, pegar a bala na gente ainda. Quando voltou para a pista, esse cara do carro vermelho ficou fazendo zigue-zague, fechando o cara do Palio, de tudo que é jeito. Parou no sinal, ele parou do lado, tirou um porrete. Foi abrir na porta do carro, o cara fechou, ele pau, quebrou o vidro do banco traseiro. E eu assim, Jesus amado, se sair tiro aqui, não tem nem onde esconder. Engarrafamento lascado. Sabe que hora que era? 7:30 da manhã. O cara estava com o uniforme de uma concessionária. Eu falei, meu Deus do céu. Quando for 9 horas, esse cara matou 2. Não mudou nada. Não mudou nada. Ele ficou na filinha do mesmo jeito que a gente. Ele gastou o mesmo tempo para chegar no serviço dele. Ele agora só está chegando mais estressado, mais nervoso e provavelmente arrumou algum tipo de confusão futura. A ansiedade só alonga a nossa exaustão. Martin Luther King Jr. tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, a preocupação não esvazia o amanhã das suas dores, apenas esvazia o hoje da sua força. É isso que a ansiedade faz. Ela é inútil. Ela é inútil. É o que Jesus está argumentando para nós. Sabe, meu irmão, você pode orar e descansar, entregar o controle a Deus e receber paz genuína. Porque você não tem o controle, mas tem alguém que tem. É Deus. Ou você pode se preocupar e se desgastar, carregando um peso que nunca foi para você carregar. E aí você vive assim, paranoico, doidão. Porque eu estou muito ansioso. Qualquer uma das escolhas que você fizer, o amanhã vai vir do mesmo jeito, o sol vai nascer do mesmo jeito. Se tiver que chover, vai chover. Se tiver que fazer frio, vai fazer frio. Não vai mudar nada. O que vai mudar é se 7:30 da manhã você vai estar pegando um porrete para dar num carro. É isso que vai mudar. Ou se você vai estar dirigindo de boa, está engarrafado mesmo, não vai mudar nada. Então vamos seguir aqui tranquilo. Põe uma música, uma pregação, vai curtindo. Vai lendo um livro, sei lá. Lendo não, ouvindo. Lendo não pode não. O que Jesus argumenta aqui é que a ansiedade rouba a presença de Deus. Ela arranca de nós o presente da vida que Deus nos deu. Porque a gente começa a acreditar que a vida é nossa. Que ela pertence a nós, no sentido de que nós temos o controle absoluto sobre tudo que está ao nosso redor. Meu irmão, se você tem um pouquinho de experiência de vida e um pouquinho de discernimento da vida, você sabe muito bem de tantas coisas que aconteceram na sua vida que não faziam nem parte do seu planejamento, nem de longe. De tantas coisas que se abriram, coisas, oportunidades, portas que se fecharam, projetos que você achava infalível e faliram. Mas Jesus continua o argumento. E ele diz o seguinte, a ansiedade é desnecessária. Ela é ilógica, ela é inútil e ela é desnecessária. Olha só o exemplo que ele dá. Observem as aves do céu que não semeiam nem colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus a sustenta. Será que você não vale muito mais do que as aves? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe, amanhã será lançado ao forno, não será muito mais vocês, homens de pequena fé? Jesus está convidando a gente a olhar para a criação. Jesus está convidando a gente a contemplar aquilo que Ele fez e como Ele cuida atualmente daquilo que Ele fez. Minha irmã diz que esse é o texto favorito dela. E que quando ela vê os passarinhos, ela fica mais calma. Porque ela lembra desse texto. Ela mora numa chácara, então tem uns passarinhos lá de vez em quando, uns pássaros pretos, canta bonito, né? Aí ela está ansiosa, olha o pássaro preto. Não sei como é que canta não, gente. Aí ela fica lá assim. Aí ela lembra desse texto. E ela fala assim, quer saber? Relaxa. Descansa.
Descansa. O problema da ansiedade não é a falta de esforço, é a falta de contemplação. Vocês estão olhando demais para as planilhas e menos para o cuidar de Deus. Você está olhando demais para a circunstância e menos para o Deus que é soberano, majestoso, acima das circunstâncias. E os dois exemplos de Jesus são maravilhosos. As aves não ajuntam em celeiro, elas não acumulam, mas elas não passam fome. E os lírios do campo, eles não trabalham, eles não tecem, eles não fazem roupa, mas eles são os mais lindos e belos. Na perspectiva de Jesus, mais bonito do que Salomão em toda a sua glória, conhecido pelos seus vestimentos reais extraordinários, um dia teve. Só que o lírio do campo, na época de Israel, depois que ela passava o período da primavera, ele murcha. E quando ele murcha, as donas de casa iam lá, colhiam aqueles lírios para usar como combustível no seu forno. Então, a lógica de Jesus é simples. Se Deus cuida dos passarinhos e cuida dos lírios do campo, será que Ele não vai cuidar de você? Que vale muito mais? Que tem um valor muito superior? Porque o homem é a cereja do bolo da criação. O ser humano é a cereja do bolo da criação. É aquilo que de mais especial Deus criou. Mais do que os animais, mais do que a natureza, mais do que qualquer outra coisa. E aí eu fui proposital aqui no seguinte sentido: se Deus desperdiça tanta beleza numa flor que amanhã será queimada, você realmente acha que Ele será econômico com você? E é por isso que Jesus termina com essa pergunta, reflexiva: homens de pequena fé. Por que vocês têm tão pouca fé? Por que vocês não acreditam em Deus? Sabe, essa é uma perspectiva de contemplação da natureza que está sendo usada hoje. No livro Sociedade do Cansaço, do filósofo Byung-Chul Han, ele traz um exemplo lá muito interessante de uma terapia que é conhecida hoje como terapia do silêncio, ou banho de floresta. Eles estão criando jardins no Japão, belos jardins, belas paisagens, e a terapia é muito simples, para você se acalmar 15 minutos por dia sentado no jardim olhando as plantas. É isso. Isso é terapêutico. Isso aqui não é religioso, não, é terapêutico. Isso está acontecendo. Contemplar aquilo que é maior do que você, aquilo que é maior do que a circunstância que está sobre você, para que você possa ver o maior de todos, que criou tudo, que é o próprio Deus. É tirar o foco da sua atenção, do seu olhar, do problema, para Deus. É olhar para Ele e encontrar nele níveis de descanso, de refrigério, que hoje você tem tanta dificuldade de ver. O próprio Byung-Chul Han, ele diz o seguinte: perdemos a capacidade de simplesmente estar, de habitar o tempo sem produtividade. Por isso explodiu a ansiedade moderna. Nós não temos a capacidade de ficar quietos. Vou ficar aqui 5 minutinhos só olhando assim. Aí passa alguém do lado: ô, você está doido? Aconteceu? Ih, tá bem não, ó. Ficou maluco. Está olhando planta agora, olhando passarinho. O homem ficou doido. Nós perdemos a capacidade de simplesmente contemplar. Tudo a gente quer produzir, transformar em alguma coisa. Por isso que explodiu a ansiedade. Mas Jesus vai terminar dizendo o seguinte: a ansiedade é desviada. Olha o que ele diz: portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou como nos vestiremos, porque os gentios é que preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, observe a linguagem, o Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Jesus está invertendo a lógica dos fariseus daquela época, porque eles entendiam que a relação com o Pai era a relação com Deus era uma relação com uma divindade transcendente, distante, longe.
de uma divindade que não tinha nenhum contato com o coração humano. Mas no Sermão do Monte, Jesus está restabelecendo essa aliança, ou ressignificando essa aliança, a partir de uma nova perspectiva. Não é a perspectiva de uma divindade que eu adoro para receber o favor. Não, é de um pai que se relaciona em intimidade, que me pega no colo, que me abraça, que enxuga as minhas lágrimas. É de um relacionamento íntimo. A comparação que Jesus vai fazer aqui é a seguinte: o problema aqui é que a ansiedade revela quem ou o que nós confiamos. Esse é o grande problema. Jesus agora chega no cerne da questão. Por que vocês vivem ansiosos? Porque no fim das contas vocês não confiam em Deus. E por isso ele usa a palavra procurar. Porque a palavra procurar aqui significa correr atrás intensamente. Significa, ele está dizendo dos pagãos, olha, eles é que procuram essas coisas. Eles estão ansiosos porque eles estão correndo atrás intensamente de segurança, de autossuficiência, de controle, de reconhecimento. Eles não se veem como alguém que está no banco do passageiro. Eles se veem como alguém que necessita estar no banco do motorista. Mas o problema é que o banco do motorista, Deus já está lá nele. Então só senta e curte a paisagem. Relaxa. No fim, o que Jesus ensina para nós é o seguinte: muitos de nós vivem ansioso porque vive como criatura e não como alguém que faz parte de uma relação com o Criador. Não como alguém que é filho. Os gentios vivem assim, porque não conhecem o Pai, então precisam ser os seus próprios deuses. Tentam assumir o papel de Deus, carregam o universo nas costas. Mas aqueles que conhecem o Pai, aqueles que têm um Pai, aqueles que se relacionam com o Pai, têm a certeza de que o Pai sabe do que eles precisam. Então eles confiam no Pai. Eles descansam no Pai. Eles experimentam o cuidado do Pai. O gentio não faz isso porque o gentio não vê Deus como Pai. Ele não tem esse relacionamento como Deus. A pergunta então que fica para nós é: somos filhos ou somos órfãos? O órfão vive na lógica da sobrevivência. Se eu não correr, eu morro. Eu preciso garantir tudo sozinho. Mas o filho vive na lógica da confiança. Se meu pai cuida dos lírios, ele cuida de mim e muito mais. Não é bom, gente, quando a gente tem para onde correr? Quando a gente tem esse suporte de pai e mãe? Não, eu vou arriscar aqui, mas qualquer coisa, meu pai segura as pontas. Você se sente muito mais confiante, mais leve. O que Jesus, no fim das contas, está chamando a gente é para viver uma relação com o Pai. Como que a gente faz isso? Como que a gente vence a ansiedade? Jesus, explica para mim, porque eu já entendi que ela é inútil, eu já entendi que ela é ilógica, eu já entendi que ela é desviada, eu já entendi esses negócios, mas como é que eu luto com isso? E aí Jesus apresenta para nós o antídoto então, ele diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. O que Jesus ensina para nós é o seguinte: reorganize as prioridades da sua vida. Em primeiro lugar é o reino de Deus. Em primeiro lugar é a justiça de Deus. Em primeiro lugar é você se apropriar daquilo que Jesus vem ensinando para nós no início do Sermão do Monte. Você tem uma nova identidade. Você foi transformado por causa do poder do Senhor. Você não precisa viver uma vida religiosa. Você não precisa viver uma vida de obediência para receber alguma coisa de Deus. Você tem um Pai. Você é filho. Então busque estar na presença desse Deus. Busque se relacionar com esse Deus. Busque se apropriar da identidade que esse Deus te deu. Busque a esse Deus. Depois você busca o resto. Porque estando nele, você recebe tudo. No fim das contas, o que Jesus está ensinando para nós é que a ansiedade nada mais é do que uma fábrica de ídolos. Nós confiamos na segurança, nós confiamos na nossa performance,
nós confiamos nas circunstâncias, nós confiamos na nossa própria capacidade e nós não confiamos em Deus. Então, quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus, cada oscilação financeira vira uma ameaça na vida. Quando a carreira se torna o centro, cada crítica parece uma sentença de morte. Quando os filhos viram a nossa razão de viver, vivemos em pânico. Quando nós mesmos estamos no centro, tudo se torna pesado demais para carregar. Como aplicação final, o que Jesus está ensinando para nós é o seguinte: pare de se preocupar. E como que eu faço isso? Retire o ídolo do trono e coloque o reino de Deus em primeiro lugar. É por isso que esse texto é como se fosse uma parte B do que nós vimos semana passada. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Eu vivo ansioso. Essa ansiedade negativa, ruim. Porque no tesouro do meu coração, não é Jesus que está ali. Pastor, mas eu vou à igreja tem 30 anos, como que não é? É porque talvez você confundiu vida religiosa com vida de intimidade com Deus. Talvez. Então abandone os seus ídolos. Abandone. Relaxa. Como que eu faço isso? Contempla. Começa a olhar passarinho na rua. Começa a ver planta bonita. Os flamboyantes estão aparecendo nessa época, né? É tão bonito os flamboyantes. Fica lá debaixo de um flamboyante daquele assim, ó. Nossa, que trem mais bonito, hein? E daqui 2 meses acabou tudo, olha. Olha que negócio, rapaz. Se Deus cuida desse flamboyante que é tão bonito, então Deus cuida de mim também. Então Deus cuida de mim também. Eu não preciso viver estressado, preocupado, andando com um porrete na mão, seja lá o que for. Eu posso baixar a tensão, relaxar. Pastor, mas se der tudo errado. Deu errado. Está tudo certo. Vai dar muita coisa errada na nossa vida, gente. Não é só um pouquinho de coisa errada que vai dar, não, é muita. Aprenda a viver com a frustração. Aprenda a viver confiando em Deus, que já te garantiu a eternidade. Eu quero encerrar com essa frase. Ela diz assim: a ansiedade é o som que o coração faz quando esquece que tem um pai. Mas quando o Evangelho reposiciona Deus no trono e nos lembra quem somos, o medo perde o seu domínio. Porque se Ele já cuidou da nossa eternidade, por que temer o amanhã? Deixa eu dar um exemplo para vocês, meus irmãos. Eu estou falando de derrubar essa parede aqui já tem quanto tempo? Uns 4 meses, sei lá? Por aí? Meu sonho é que essa parede tivesse derrubada para o aniversário da igreja. Não deu certo e nem vai dar. Porque mesmo que começasse a obra amanhã, não dá para fazer nesse período. Isso me deixou um pouco frustrado? Me deixou. Mas isso não muda nada. A ansiedade disso acontecer não muda nada. Não muda nada. Vai acontecer, um dia essa parede vai cair. Nem que seja na cabeçada. O que você tem vivido tão ansioso, meu irmão? O que tem tirado a sua paz? Tem te trazido tensão? Você já percebeu o quanto do seu relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor foi desgastado por causa da sua ansiedade? Que não mudou nada. Não mudou a circunstância, não mudou nada. O que mudou foi que você tinha um relacionamento legal e agora você não tem. O que mudou é que o povo te via sorrindo e agora te vê assim, ó. O que mudou é que as pessoas não têm nem coragem de dar bom dia.
Porque não sabe como é que você vai responder. É sempre com brutalidade, com ignorância, com ódio. Porque a ansiedade faz isso. Contemple o Senhor. Nós vamos cantar. E você vai ter oportunidade de contemplar o Senhor no seu coração. Nós não temos nenhum flamboyant aqui dentro. Mas nós podemos simplesmente olhar para o nosso coração e ter pelo menos, meu irmão, alguns minutos de plena conexão com Ele. Sem ser um rito, sem ser um grito, mas ser um... Senhor, não está legal, Deus. Me toma com teu Espírito. Enquanto nós cantamos, tome esse tempo para você. Se você quiser ficar em pé, fica. Se você quiser ficar sentado, fica. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Mas o que eu queria de verdade é que você se conectasse com Deus. Eu não sei como é que faz isso. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deixa que Ele vá até você. Vamos fazer isso agora em nome de Jesus. Me faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam teu amor por mim, Senhor. Levaste o meu fardo, me perdoando. Teu amor me alcançou, sigo te buscando. Me faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam teu amor por mim, Senhor. Levaste o meu fardo, me perdoando. Teu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Pra onde eu irei, pois só tu tens palavra de vida eterna. Tu sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra.
levaste o meu fardo, me perdoando. Teu amor me alcançou, sigo te buscando. Pai, nosso coração está tão cheio de peso, de culpa. O fardo que temos carregado está tão pesado, Jesus. Nossa alma grita, berra, chora, de desespero, de angústia, de medo, de insegurança.